Então veja só, né? Eu tenho os objetivos de um negócio, tenho a governança de TI, que vai ser os meios que eu vou utilizar da TI para que esse objetivo ele seja atingido. Em contrapartida, existe o que a gente chama de COBIT, né? Que seriam as ferramentas que a gente usa aí para auxiliar e para padronizar o uso de TI, tá? Então eu tenho o ITIL, que vai trabalhar focado na infraestrutura. Eu tenho o CMMI, que é um padrão para desenvolvimento de software, tá? Relacionado então à solução de desenvolvimento de soluções, né, de software. Talvez a gente ainda vai falar um pouco a respeito de CMMI também. E tem a ISO, principalmente a 17799, que foca em segurança, tá? Então esses são os três principais hoje que compõem o que a gente chama de COBIT, tá? Que está vinculado à governança de TI, tá? E lembrando que a governança de TI ela vai ali, né? É o gerenciamento da TI dentro de um negócio para auxiliar o desenvolvimento, né? Do negócio de uma forma que vai conseguir fazer com que os objetivos sejam atingidos, tá? Então vejam só, no que gira esse gerenciamento de serviços, né? Basicamente são três coisas: pessoas, processos e tecnologia. Se você reparar essa imagem, você vai ver que pessoas ele está sobre os outros dois, porque na verdade aqui está simbolizando o seguinte, né? Sem pessoas em uma gestão, num negócio, num gerenciamento, não tem por que ter processos nem tecnologia. Afinal, a demanda vem das pessoas, né? A necessidade vem de um indivíduo, do software, e os resultados são para algum indivíduo. Então as pessoas eles estão no topo aí, tá? Dos elementos de gerenciamento de serviços, seguido de processos, né? Que são os processos tanto administrativos quanto tecnológicos, e a tecnologia que auxilia nesses processos, certo? Qualquer dúvida, galera, como eu tô de tela cheia, vocês me interrompem aí, tá? Bom, então veja só, eu tenho algumas coisas aqui onde o ITIL ele gira, né? Onde é que ele vai estar focado, tá? Sistemas de segurança, certo? Sistemas de gerenciamento, telefonia, helpdesk. Ele prevê como deve ser um helpdesk. Questão de banco de dados, tá? Que aqui está sendo chamado de inventário, mas é a mesma coisa que um banco de dados, tá? Gerenciamento de informações, call centers e no gerenciamento de contas, tá? Então o ITIL ele tá vinculado a todos esses tipos de serviço, tá? Então se a gente estudar bem a fundo o ITIL, vocês vão ver que ele vai tratar de cada um desses pontos dentro dele. Aqui eu vou pegar algumas coisas, né? Eu não vou pegar a norma inteira, mas vou pegar algumas coisas. Então é o seguinte: por que adotar um gerenciamento de serviços? É preciso, né, levar em conta então que a maioria dos benefícios de um programa de gerenciamento de serviços pode levar um tempo para serem obtidos. Entretanto, há também benefícios a curto prazo. Vejamos abaixo alguns dos benefícios. É o que eu digo, né? Quando a gente faz um investimento, é aquela ideia, né? A pessoa que investe em TI, em infraestrutura, em padronização, ela não vai ver o resultado a curto prazo, né? Então o investimento de cara é grande, porém o benefício ele vem, mas vem a longo prazo. Esse é um dos grandes empecilhos quando você fala para alguém investir nisso, né? Porque ele assusta com o que vai gastar de imediato e os benefícios eles vêm de médio a longo prazo. Mas quais são os benefícios, né? Melhoria na qualidade de serviço, você gera um suporte mais confiável, segurança e confiança de continuidades em outros serviços de TI, né? Ou até aumentando a habilidade para restaurar serviços quando houver necessidade. Então essa infraestrutura relacionada a serviços de TI ela fica mais consistente, né? Você tem uma visão mais clara da sua capacidade, fornecimento de informações gerenciais para acompanhamento de desempenho, dessa forma podendo traçar melhorias, né?
se você gerencia o seu desempenho, você sabe o que está faltando e o que você precisa para melhorar esse desempenho. Então, através de gerenciamento de serviços, você consegue verificar isso também. Equipe de TI mais motivada, né? Conhecendo a carga de trabalho, é possível gerenciar melhor suas expectativas. É bem diferente você ter uma equipe de TI que trabalha sobre incerteza, sempre na pressão, do que uma equipe de TI que ela conhece o que ela tem que fazer, então ela consegue se gerenciar melhor. Quando você usa gerenciamento de serviços, normalmente sua equipe de TI ela já tem uma ideia melhor da carga de trabalho dela, dos objetivos, das funções dela. Maior satisfação para os clientes e usuários entregando o serviço com qualidade e rapidez. Bom, diferença então entre cliente e usuário. Isso daqui é bem importante, tá? Inclusive o padrão ele trata sobre isso dentro dele, tá? O cliente é aquele que paga pelos serviços de TI, tá? Então, se a TI for um departamento interno da empresa, os clientes serão as unidades de negócio da empresa. No caso de um prestador de serviços, os clientes são as empresas atendidas. Então, veja só, cliente é aquele que vai pagar para obter algo relacionado em TI. Aqui falando de TI, né? Se for um mercado, o cliente é aquele que vai pagar pela mercadoria do mercado. Então, esse cara é o que desembolsa, tá? É o que paga para obter os produtos ou serviços. O usuário, ele é uma pessoa que usa o serviço no dia a dia. Não necessariamente ele é a pessoa que paga, tá? Então o departamento de contabilidade, por exemplo, pode ter vários usuários do setor de serviços de TI. Tá? Então é diferente essas coisas, tá? Um da outro. Deixa eu aceitar aqui o outro rapaz aqui, Sr. Rômulo. Pronto, voltando para cá. Então existe essa diferença aqui, tá? Entre cliente e usuário, beleza? Então cliente é quem paga pelo serviço, usuário não necessariamente ele é a pessoa que paga, mas ele pode desfrutar ou não daquele serviço. Então é que nem você pagar a hospedagem de um site que você fez, você é o cliente da hospedagem. Mas se você acessar esse site ou outra pessoa, ele está usando a tecnologia, está acessando o servidor, mas não está pagando. Então ele é um usuário do servidor. Bom, gerenciamento de serviço. Então são algumas perguntas que devem ser feitas quando você quer investir em gerenciamento de serviços, tá? A primeira delas é onde você quer chegar. Qual que é o objetivo, né? Por que você vai gerenciar serviços? Então, respondido isso, você vai ter a visão e os objetivos do negócio. Então, a partir do momento que você traça em que ponto você quer chegar, você acabou de traçar o seu objetivo. Fazendo uma analogia com o momento que vocês estão passando aí de escrever artigo e tudo mais, é basicamente o objetivo do artigo, né? O que eu quero fazer? Por que eu quero fazer? Né? Então, onde eu quero chegar com isso? Aí a segunda pergunta é onde estamos agora? Tá? O que eu já tenho pronto para isso? Ou o que eu tenho de material para me ajudar nisso? Isso compõe o que a gente chama de avaliação ou autoavaliação, né? Que é fazer um levantamento do que você já tem para traçar o que você precisa adquirir para chegar no seu objetivo. Bom, como chegaremos onde queremos chegar, né? Aí vem o processo de aperfeiçoamento e talvez reengenharia, né? Aperfeiçoamento de processos ou pegar algo que já está pronto e refazer melhorando ele. E como sabemos que chegaremos lá? Através de métricas, tá? Métricas, medidas aqui entre avaliações, pesquisas e assim por diante. Então, quando falo de gerenciamento de serviços, basicamente eu estou falando desses 4 passos, tá? Bom, e aí chega no ITIL, né? O que vem a ser o ITIL? Só um segundo, galera. O ITIL
Fala que ele é uma biblioteca composta de melhores práticas para gerenciamento de TI. Na verdade, ele não é bem uma biblioteca, mas se você for pesquisar, você vai ver vários lugares tratando ele como uma biblioteca. Mas ele é um padrão para desenvolvimento, tá? Para melhorar as práticas de gerenciamento de tecnologia de informação. Foi criada pelo governo britânico em 1980 e se tornou padrão de fato no mercado em 90. Tá? Trata-se de uma biblioteca composta por 7 livros. Na verdade, é um padrão com 7 livros. Não se trata de uma metodologia, sim um conjunto de melhores práticas adotadas em várias empresas. Então o ITIL ele vai falar quais são essas melhores práticas e a empresa que for querer seguir vai se basear nesse padrão. Atualmente é um framework mais adequado para desenvolvimento de serviços para os departamentos de TI. Novamente, tratam ele como um framework, mas se você for pesquisar framework ITIL, você pode até achar alguma coisa, porém não cobre todo o conjunto da biblioteca dele. O correto é ler o padrão, tá? Entender o padrão. Consenso como devem ser tratados os processos dentro do departamento de TI. Então, uma das coisas que ele visa, né, o ITIL, é definir isso. Como eu trato os processos em um departamento de TI? Como eu vou tratar os processos que ocorrem dentro desse departamento? Então, esse padrão fala que os processos devem ser propostos. Os processos propostos são genéricos, tá? Ou seja, são comuns, né? São problemas mais genéricos ou processos genéricos, podendo ser utilizados por qualquer empresa, seja pública ou privada, de grande ou pequeno porte. Esses processos devem ser adotados e adaptados para o seu negócio. Tenha em mente que não existe receita pronta de bolo pronta. Tenha em mente que não existe receita de bolo pronta. Bom, galera, aqui na verdade ele vai tratar de padrões e processos que ocorrem dentro de um departamento de TI que seja comum, tá, para qualquer organização, certo? Mais à frente a gente vai falar um pouco desses processos. Então, não é correto afirmar que um processo é compatível ou não com o ITIL, nem mesmo falar de implantar o ITIL. Por que não é correto? Porque ele é um padrão que sugere algo. Ele é um padrão que sugere que se siga uma regra, não que você é obrigado a seguir, tá? O objetivo é implementar o gerenciamento de serviços de TI. Para isso pode ser utilizado a ITIL como base para melhores práticas. É onde ele pode ser usado como base para o desenvolvimento. Não quer dizer que tudo que está ali deve ser implementado. Então, algumas características, tá? E esse daqui é uma foto tirada até de uma parte do próprio padrão. Bom, modelo de referências para processos de TI não proprietário. Então, quando se usar referência para se basear alguma ação que você vai desenvolver, né, em TI, deve-se usar referências que não seja que não contenha direitos autorais, né, não proprietária. Referências simples, comuns e gratuitas. Bom, adequado para todas as áreas de atividade. Independente da tecnologia e fornecedor. Então ele não interessa se você vai trabalhar com seu setor em TI focado em Java ou se você vai trabalhar com seu setor de TI focado em Microsoft, né? Tanto faz, o ITIL se enquadra para qualquer tecnologia e qualquer fornecedor, tá? Então ele é um padrão de fato, sempre baseado nas melhores práticas, tá? Nas melhores práticas do ponto de vista do padrão, né? Um modelo de referência para a implementação de processos de TI. Então, o que são esses processos dentro de TI? Ele visa padronizar terminologias. Então, por exemplo, nome de produtos, de programas, até mesmo na hora de desenvolvimento de variáveis,
de padronização de banco de dados e assim por diante. Então, essa padronização de terminologia é uma das coisas que o modelo prega, tá? É um dos processos de TI que ele visa como sendo importante. Interdependência de processo. Cada processo ele existe por si só, sem se preocupar com a existência do outro, porém levando em consideração que os processos eles vão trabalhar em conjunto. Porém tem que existir uma interdependência. Certo? Bom, diretivas básicas para implementação. Então ele trata de algumas diretivas básicas, como composição de equipe, decidir a melhor linguagem de programação, se for programação, ou decidir a melhor forma de se fazer implantar um serviço ou gerenciar um determinado serviço. Diretivas básicas para funções e responsabilidade dentro de cada projeto. Aqui é você, na verdade, criar equipes, né? E delegar funções a essas equipes, dando responsabilidade para essas equipes dentro de um projeto. Fazer um checklist de testado e aprovado, né? Então, para cada coisa que for verificada dentro de um gerenciamento de TI, o que está aprovado e o que não está, o que foi testado e o que não foi. Isso é importante. O ITIL ele prega que deve existir esse controle. E o que fazer e o que não fazer dentro de um gerenciamento de TI. Então, basicamente, aqui são as características do ITIL. O objetivo, então, pegar todas essas características e, por meio delas, alinhar o serviço de TI com as necessidades atuais e futuras dos negócios e seus clientes. Na verdade, essa linha aqui em vermelho, ela é primordial, né? Independente de você usar ITIL ou não, qualquer empresa de desenvolvimento ou qualquer empresa de TI deve pensar dessa forma, né? Ter o serviço de TI alinhado com as necessidades atuais e futuras. Afinal, o foco é o cliente mesmo, né? Então deve existir isso. Certo? Todos os processos da ITIL falaram que a TI precisa atender os requisitos de negócio da empresa para poder planejar e prover seus serviços para atender suas expectativas. Então, sempre vai ter o planejamento e foco nos requisitos de negócio da empresa. Então, é tudo planejado de acordo com um objetivo, né? Bom, tem ainda por objetivo melhorar as qualidades de serviço de TI, né? Através de um programa de melhoria contínua, deve-se buscar a consistência na entrega dos serviços, atendendo às necessidades do negócio, certo? Então aqui a qualidade ela deve ser visada mesmo, a melhoria contínua deve ser visada também, só que sempre pensando em atender necessidades do negócio. Outra coisa que ele não deixa de prever aqui é a redução de custos, tá? Na hora de aprovisionar algum serviço de TI. Então esse é um dos motivos chaves que levam o gestor de TI a adotarem as melhores práticas, tá? Uma vez que quando você investe em TI, sempre o investimento, como a gente já falou lá no início da aula, ele é alto, né? Bom, já existem vários casos de sucesso onde houve uma grande redução de custos operacionais e investimentos em TI. Então vejam só, investimento em TI é caro, a gente já sabe disso, a gente principalmente que está na área, e ele visa então de alguma forma minimizar esses custos, tá? E então torna-se atrativo para uma organização buscar esse padrão. Processos mais eficientes, eficazes, buscando rapidez e resultados nos processos. Esse é o resumo da ITIL quanto ao objetivo dela relacionado a processos, tá? Ou seja, metodologias que eu quero aplicar, coisas que eu quero melhorar dentro da minha empresa. Então ela visa tornar esses processos internos de uma organização mais eficientes, eficazes, rápidos e com resultados, tá? Como fazer isso, né? Ainda além de fazer tudo isso, ela visa adotar as melhores práticas, evitando reinventar a roda,
né? Evitando você ficar ali patinando sobre a mesma coisa, né? A ideia do padrão é que isso ocorra de uma maneira tranquila, fluida, sem problemas. Aqui tem uma imagem que mostra resultados, tá? A princípio, normalmente, a gente tem, se tratando aqui de falhas, quanto à quantidade de projetos que falham utilizando ITIL, né? 30%. O que é pouco, né? Porque se a gente for parar para pensar sobre projetos, a chance de um projeto falhar ela é alta, tá? É de 30% para menos. A necessidade de mudanças antes do tempo de conclusão, quando eu vou fazer um gerenciamento de TI focado em ITIL, 25%, tá? Então leva-se 25% do tempo de conclusão para gerenciar essas mudanças. Se tratando de capacidade, né? Da forma como vai ser a capacidade ali da organização para auxiliar nessa mudança. Mais ou menos 15% dessa capacidade fica ociosa. Então eu tenho ali 85% da ocupação, né, da empresa tendendo aí a auxiliar, tá? 50% de tempo de resolução, tá? Então leva-se em média 50% a menos de tempo para se chegar à solução de um problema, tá? Tem 50% a menos de mudanças urgentes e caras a serem implementadas. CTPO eu não estou me lembrando o que é, galera. Eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou ter que pesquisar aqui. Disponibilidade, tá? Os serviços do ITIL, eles ficam disponíveis cerca de 10%, com 10% mais de sucesso e qualidade, tá? Então ele aumenta a confiabilidade, só que diminui o tempo de lançamento no mercado. Se não me engano, o CTP ele tem a ver com o índice de reprovação, tá? Menos 10%. Então veja só, obviamente que se você implanta diversos padrões, ou se você segue um padrão para lançar algo no mercado, o tempo de lançamento vai se levar mais tempo, porque você tem mais coisas para gerenciar. Porém, você tem um tempo de lançamento com um prazo maior, porém tem uma confiabilidade maior, né? Então é melhor você lançar algo confiável, que leve mais tempo, do que algo duvidoso rápido, tá? Afinal o nome, né? O nome está em jogo, então você se queima fácil, tá? Tá, sobre isso daqui não precisa de falar. Possíveis problemas, então. Então quando a gente usa o ITIL, quais são os possíveis problemas que eu posso ter? Tá? O que pode acontecer? Primeiro, falta de patrocínio, comprometimento e entendimento. Esse é clássico, né? Se leva-se tempo e se você está impondo regras, fica complicado, porque nem todo mundo quer seguir, ou quer investir, ou quer esperar, né? Então é importante que as pessoas relacionadas com o projeto estejam conscientes das melhorias que a mudança poderá trazer. O comprometimento de todos é fundamental para fazer com que os processos sejam implementados. Então veja só, se você fala em mudar uma empresa e padronizar ela de acordo com o que o ITIL fala, você vai mudar o cotidiano das pessoas que trabalham ali dentro. Pode ser que mude pouco, pode ser que mude muito. O fato é que deve haver uma contribuição, né, desse pessoal e um comprometimento para que os processos de mudança sejam implementados sem maiores problemas. Mexe também com a cultura da empresa, tá? Esse é outro problema. Se a empresa não tiver cultura para gestão de serviços, se torna muito complicado a TI obter a colaboração dos demais departamentos, tá?
Então, se não tiver uma conscientização interna ali da empresa de que esses serviços, né, os vários setores da empresa, eles têm que se conversar e se colaborar, fica difícil, porque aí a implantação do ITIL ele visa principalmente TI. E aí, se o departamento de TI não conseguir conversar com os outros, ficou complicado. Excesso de expectativa, tá? Tenha em mente que quando você adota melhores práticas, isso não é feito do dia para a noite, né? É necessário planejamento, insistência, acompanhamento e adaptação ao longo do projeto. Então isso gera um excesso de expectativa grande, porque além das mudanças que devem ocorrer para se melhorar esse processo aí, se tem um planejamento, né? Então as coisas ocorrem ao longo prazo, o que gera uma expectativa para terminar logo. Problemas de gestão do projeto. A implementação de um programa de gerenciamento de TI deve ser encarada como um projeto com responsáveis por cada etapa, prazo para implementação e recursos necessários. Tá? Então eu tenho problemas também contra a gestão do projeto. E isso é normal, né? Porque nem sempre os prazos e os recursos eles conseguem ser atingidos como planejado, né? Outros problemas que pode ocorrer é a falha de comunicação, até porque dentro de uma organização nem todo mundo, né, se comunica um com o outro e nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento que o outro. Tá? Isso pode gerar falhas de comunicação, objetivos não alcançados. Então eu tenho melhoria de qualidade, tá? Pode ser que não seja alcançada. Redução de custo, pode ser que dependendo do que for fazer isso não seja alcançado. Satisfação do usuário, talvez por um período de tempo ela talvez não seja satisfatória. E alinhamento de TI com a estratégia do negócio. Essas coisas podem dar errado se não houver uma integração, né, um comprometimento da empresa e dos setores com o engajamento aí dessa melhoria de processos de TI usando ITIL, né? Então, processos e organizações podem ser avaliados se estão compatíveis com a norma. Aí aqui já está falando a respeito do ITIL junto com outras normas, tá? Então, lembrando que lá atrás eu falei que essas normas elas são para coisas diferentes, né? O ITIL para gerenciamento de TI, a ISO para segurança, e tinha outra de infraestrutura que não, e tinha outra de programação que era CMMI, né? Padrões de projeto. Então vejam só, tá? Os processos e organizações podem ser avaliados se estão compatíveis com a norma, tá? Tanto a ABS 15000 ou a ISO 20000, criada em dezembro de 2005, que são padrões para gerenciamento de TI. Então, como pré-requisito para você enquadrar uma empresa dentro do que o ITIL pede, ela já deve estar enquadrada em algum dessas normas, tá? Entretanto, nem ferramentas ou pessoas podem ser certificadas com alguma dessas ISO. O ITIL oferece, então, um framework comum para todas as atividades do departamento de TI. Que quando eu falo de framework, eu estou falando de um conjunto de opções, tá? Como parte da provisão de serviços baseada na infraestrutura de TI. Essas atividades são divididas em processos que fornecem um conjunto de opções eficaz para um futuro gerenciamento de serviços de TI aprimorado. Então, normalmente, é isso que ele visa. Cada um desses processos cobre mais ou uma ou mais tarefas do departamento de TI, tais como aí vai desde desenvolvimento de serviços, tá? Onde pode ser programação, pode ser o desempenho de algum funcionário ali em alguma atividade utilizando ferramentas de TI, tá? Gerenciamento da infraestrutura, isso também é previsto no ITIL, apesar dele não cuidar de como a infraestrutura deve ser organizada, ele prevê como deve ser feito o gerenciamento.
fornecimento de serviços, tá? Então, quais serviços eu vou disponibilizar e quem vai acessar esses serviços, tá? E se esses serviços estão disponibilizados, como eu vou dar suporte a eles. Então, basicamente, esses são os processos que cobrem as tarefas de um departamento de TI, tá? Bom, então, como objetivo, né? O ITIL ele vem para tentar servir de inspiração para melhorar os processos de TI, tá? Outro objetivo é sugerir onde é possível chegar, tá? Pois outras empresas já conseguiram resultados positivos. Então veja só a palavra sugerir aqui, tá? Sugerir onde é possível chegar. Ele nunca vai te falar que você vai chegar. A pessoa que se embasa no ITIL, ela nunca vai ter a certeza que vai chegar lá. O padrão ele só sugere meios que pode funcionar muito melhor para você chegar a um objetivo. Sugerir para que servem os processos e práticas. Novamente aqui a palavra sugerir. Então quando você fala, quando uma organização vai se embasar no ITIL, não obrigatoriamente ele tem que seguir a risca o padrão. Se a empresa não concordar, a organização ou indivíduo, ele não precisa seguir, tá? Sugerir por que adotar processos e práticas. Bom, a ITIL apresenta as melhores práticas de forma coesa. Então, os livros da ITIL descrevem como estas podem ser otimizadas e como a coordenação das atividades pode ser aperfeiçoada. Então, essas práticas de TI são descritas nesse livro para tentar coordenar melhor essas atividades envolvendo o setor de TI de uma forma onde elas sejam aperfeiçoadas. Os livros também explicam como os processos podem ser formalizados dentro de uma organização, tá? Então, se você ler os livros, são extensos, vocês vão ver lá que eles vão falar, sugerir, né? Passo a passo como formalizar e melhorar esses processos dentro da organização. Fornecem uma referência dentro da organização para terminologia padronizada e ajudam a definir os objetivos e determinar o esforço requerido. Isso a gente já falou antes, a respeito de terminologia e dos objetivos. A ITIL não pode ser visto como uma metodologia, pois as melhores práticas são flexíveis a ponto de você adaptar seus processos. Já uma metodologia possui uma implementação mais rígida, com regras bem definidas. Na ITIL, tudo pode e nada se deve. Então vejam só, é o que eu disse antes, né? A prática, ele prevê as coisas, mas ele somente sugere, ele é flexível a mudanças, esse padrão. Tá? E aqui tudo que você vê no padrão ele pode ser feito, tá? Mas tudo você deve analisar de um ponto de vista se você deve ou não implantar aquilo, se sua organização ou seu projeto ou o que você quer padronizar com o ITIL ele pode ou não, ele está apto ou não a fazer aquilo. Então a importância da ITIL. Em virtude da necessidade de um gerenciamento de serviços de TI mais robusto, a biblioteca da ITIL tem ganhado destaque, servindo de apoio para melhorar os processos de TI. Então, se perguntar para você para que serve o ITIL dentro do gerenciamento de TI, ele serve para apoiar e melhorar os processos de TI. É isso. Bom, é uma série de livros, então, assim como o nome sugere, é uma biblioteca. ITIL, né? IT Infrastructure Library, tá? TI, né? TI, Tecnologia da Informação, Informatic Techno, alguma coisa assim, né? Infrastructure Library. Cada um dos livros da ITIL faz parte de um framework completo, né? De um conjunto de instruções completo. A ITIL, na verdade, é uma biblioteca com muitos livros, também já foi dito antes. A ITIL define os objetivos e atividades, as entradas e saídas de cada processo encontrado em uma organização de TI.
Entretanto, não dá uma descrição específica de como essas atividades devem ser executadas, porque cada organização são diferentes, ou seja, não existe uma receita pronta, né, para você implementar o ITIL. Ele te descreve como deve ser o objetivo da ação, mas como você vai executar, isso é flexível para cada organização. A ênfase está em sugestões que foram provadas na prática, mas dependendo das circunstâncias pode ser implementado de várias formas. Daquela história, é melhor eu fazer o programa com qual linguagem? Não sei, pode ser X, Y, Z, mas o programa tem que fazer isso. Então seria mais ou menos essa analogia aqui com a ITIL. Determinado processo ele deve terminar fazendo isso. Mas o que eu devo fazer para alcançar isso? Não sei, mas procure meios para conseguir. A ITIL não é um método, ao invés disso oferece um framework para planejar processos mais comuns, papéis e atividades indicando ligação entre elas e que linhas de comunicação são necessárias. Aqui tem uma série de disciplinas que são previstas, né, que a pessoa deve ter um certo conhecimento para se trabalhar com ITIL, tá? O primeiro seria o gerenciador de serviços, tá? A pessoa que trabalha com gerenciamento de serviços, ter conhecimento sobre gerenciamento de serviços, ter conhecimento sobre gerenciamento de serviços de TI, tá? Gerenciamento financeiro, também é interessante ter conhecimento a respeito. Ter conhecimento sobre a capacidade, né, que você tem, então gerenciamento de capacidade também. Eu posso implantar isso? Eu tenho a capacidade para fazer isso? E ter gerenciamento de avaliações, né? Se eu fizer ou não, melhorou ou não, saber avaliar os resultados, tá? Quanto às skills, né, operacionais, deve ser feito gerenciamento de incidentes, né, para que não ocorra acidentes durante os processos, né, de TI. Gerenciamento de problemas, tá? Importante também identificar e corrigir problemas. Gerenciamento de configurações para saber qual o melhor setup, né, para executar uma determinada tarefa. Gerenciamento de chances, tá? Chances de mudança de tecnologia ou de objetivos de uma forma a melhorar os processos. E gerenciamento de estreia, né? Ou seja, gerenciamento de testes. Algo novo foi feito, vamos gerenciar e vamos ver se isso funciona. Então essa foi a versão 1. Na versão 2.0 tem algumas coisas novas para a gente trabalhar. Galera, o que vocês acham da gente encerrar aqui na 2.0 e continuar na próxima aula? Tranquilo. Melhor, né? Pode ser. Pode ser.